resolução da troca da nomenclatura dos cargos aprovada, tribunais fazendo concursos internos de remoção, tudo indica que a qualquer momento o edital do TSE unificado vai ser publicado, vai acontecer esse concurso e finalmente a gente vai ter aí as definições a respeito dessa prova. Então, nesse momento é importante você saber o que estudar, ter o direcionamento, tá? Direcionamento para que você estude conteúdos que temos mais certeza que estarão lá na sua prova. Eu sou o Robson, sou professor aqui do Direção Concursos, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar do nosso concurso do TSE Unificado. Vou mostrar para você hoje quais são os principais assuntos, cobrados pelo CESP-CEBRASP nas provas de Direito Eleitoral. Para você que ainda não me segue no Instagram, @profrobsonoliveira, fica o convite. Também não se esqueça de curtir esse vídeo, de deixar o seu like, deixar o seu comentário, porque é muito importante para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, a mais colegas aí que estão estudando, que estão se preparando para o concurso. Minha gente, o CESP já fez várias provas de direito eleitoral, já fez provas da própria Justiça Eleitoral, fez provas do TRE da Bahia, do TRE do Tocantins, fez provas de carreiras onde direito eleitoral é cobrado. Então, se você pegar as questões mais recentes do CESP-CEBRASP em direito eleitoral, você vai ver aí bastante prova de Ministério Público, tá? As provas mais recentes. Mas a gente consegue ter mais ou menos a linha daquilo que o CESP cobra dentro do direito eleitoral. Lembrando que quando a prova é da Justiça Eleitoral, como será o TSE unificado, nós temos um detalhe a mais, né? Obviamente, você vai usar o direito eleitoral no dia a dia do seu trabalho. Eu sou analista judiciário do TRE de São Paulo, de área judiciária, sou chefe de cartório eleitoral aqui no interior do estado de São Paulo, então eu posso garantir para você, a aplicação do direito eleitoral é algo constante no seu dia a dia. Por isso, a cobrança do CESP e a cobrança das outras bancas, quando fazem prova da Justiça Eleitoral, ela tem essa característica de partir para um detalhamento diferente. Então, você tem que pensar nas duas pontas, vamos dizer assim. O CESP é uma banca que gosta, tradicionalmente, de trazer aí uma cobrança de jurisprudência, uma cobrança de doutrina mais avançada, isso é normal, e você também precisa se lembrar desse aspecto prático, né? Vamos dizer assim, o aspecto mais minucioso da rotina de trabalho. Especialmente, penso aqui na resolução 23659, a resolução que trata do cadastro eleitoral. Quando você for questionado sobre operações de cadastro, alistamento, transferência, revisão em segunda via, a tendência é você ser cobrado na minúcia, tá? Na minúcia das determinações legais, das determinações da resolução. Então, eu preciso que você tenha em mente isso quando você está estudando direito eleitoral. Se você fizer um histórico aí, uma análise que como a gente já fez para você em relação às provas, quais são os principais temas de direito eleitoral que aparecem? O primeiro deles é o tema dos direitos políticos, conforme a previsão lá na Constituição Federal, tá? Caem as condições de elegibilidade, as situações de inelegibilidade, as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos, o princípio da anualidade da lei eleitoral. Não é uma ordem de mais cobrado ou menos cobrado, tá? É apenas para fins de organização. Então, você tem a cobrança da primeira parte lá do artigo 14, onde a gente fala da soberania, o exercício pela via direta, com um pouco menos incidência, e aí depois a gente vem aí para valer, né, com as condições, primeiro do alistamento e voto, depois a partir ali do parágrafo 3º, as regras em si da elegibilidade. Condições de elegibilidade, né, todos aqueles requisitos que precisam estar presentes para você poder concorrer, as hipóteses de inelegibilidade, as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos, tá? Isso, então, partidos políticos, tanto na Constituição, artigo 17 da Constituição, quanto a Lei 9096 de 95, né? A Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
E aí eu preciso que você dê bastante atenção para a criação, extinção, fusão e incorporação dos partidos, para a aplicação do fundo partidário, onde você pode e onde você não pode aplicar o fundo partidário. Lembrando, né, desde o financiamento dos partidos políticos como um todo, passou a ser o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanhas. Recursos públicos, recursos do Tesouro Nacional, que são destinados aí para os partidos. Então, aumentou muito a relevância das situações onde eu posso e onde eu não posso usar. Olhe com bastante carinho as regras sobre propaganda partidária, tá? Porque a propaganda partidária ela tem um efeito ioiô no nosso ordenamento, né? Ela vai e volta, e atualmente existe propaganda partidária. Voltou em 2021 e 2022 os artigos lá para a Lei 90/96. Então, preciso que você veja e que você saiba distinguir, numa situação concreta de prova, o que é uma propaganda partidária do que é uma propaganda eleitoral, tá bom? Próximo tema, óbvio, é a Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, o Instituto da Federação, que vem para o ordenamento, ele está regulado também na Lei dos Partidos, depois que a Emenda Constitucional 97 proibiu a formação de coligações nas candidaturas proporcionais. Aí vem os aspectos relativos ao registro de candidatura, documentos, requisitos, quem faz, como faz, que dia que faz, né? Que dia tem convenção, que dia tem registro de candidatura, parte, prazos, tudo isso é indispensável para você que vai trabalhar na Justiça Eleitoral. A parte da arrecadação de recursos e da prestação de contas, aqui relacionado à campanha eleitoral. Valem as mesmas observações que eu fiz em relação ao fundo partidário, aqui é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. A parte de propaganda eleitoral. Examinador do CESP adora perguntar propaganda. Por quê? Propaganda é uma... E tem vários tipos de propaganda. Isso sem falar em duas coisas que estão muito do momento que a gente vive. As hipóteses de pré-campanha, o que pode e o que não pode na propaganda da pré-campanha, e a situação das fake news no processo eleitoral, né? Não preciso falar para você, já viu outros vídeos nossos aqui no Direção, sabe que eu já falei isso. Fake news, você que vai fazer prova de analista, você tem prova discursiva. Pode ser tema da prova discursiva, tanto com um eventual estudo de caso, né, se você for para analista da área judiciária, ou se você for para analista da área administrativa ou das especialidades, pode ser uma abordagem sobre a fake news de uma forma mais genérica, né? Não necessariamente os aspectos jurídicos. Você precisa estar pronto para responder uma eventual questão discursiva nesse sentido, tá? E aí eu tenho mais uma parte importante na lei das eleições, que são as condutas vedadas aos agentes públicos em campanha, as regrinhas que você encontra a partir do artigo 73 da lei. Mais uma situação casuística, né? Mais um tema casuístico, caso concreto para você analisar, seja no certo e errado, seja na múltipla escolha, o CESP tem uma afeição por perguntar questões desse jeito e tem muita jurisprudência envolvida, tá bom? Próximo tema é a lei das inelegibilidades. Estudar totalmente a lei 64 de 90. As situações materiais das inelegibilidades, lá no artigo 1º. A desincompatibilização. O que é desincompatibilização? Quem precisa desincompatibilizar e qual prazo? Isso aqui talvez seja uma das coisas mais difíceis para você estudar dentro da temática do direito eleitoral. Por quê? Porque tem vários prazos, várias situações, depende da situação em que você está e do cargo que você quer disputar, depende de uma série de fatores que você tem que levar em conta aqui. Assunto dos mais difíceis para você estudar, tá? Então, lá na Lei 64, tá no artigo 1º, parágrafo 2º, né? As situações de desincompatibilização. Você precisa olhar com muito carinho. Os dois procedimentos previstos ali, a ação de impugnação ao registro de candidatura e a ação de investigação judicial eleitoral, e as situações de afastamento cautelar da inelegibilidade.
Isso aqui é importante, o CESP gosta de perguntar quando que esse afastamento é possível e quais são os requisitos, né? Você vê ali no artigos 26, A, B e C da Lei 64, bem detalhadinho isso aí, quando pode, quando não pode, o que acarreta a cassação, vamos dizer assim, desse afastamento cautelar. Então, você precisa estar bem atento a isso, beleza? Depois, gente, um tema que você não tem também como não estudar é o cadastro eleitoral. Aqui, a resolução 23659 de 2021 do TSE. A resolução que trata do cadastro eleitoral. As 4 operações de cadastro, alistamento, revisão, transferência e segunda via, de maneira minuciosa. Insisto com você. Quando faz cada uma, o que precisa para fazer cada uma, tá? Como que, inclusive, é cobrado, já teve cobrança em prova, de como se definem os números da inscrição eleitoral. A inscrição eleitoral é composta por 12 dígitos. Seu título de eleitor, talvez você nunca tenha reparado nisso, né? É interessante. Todo o acesso que nós fazemos nos sistemas da Justiça Eleitoral é pelo número do nosso título, tá? A partir do momento que você toma posse, no segundo, terceiro dia de trabalho, você já vai ter decorado seu título. Se você tiver a curiosidade de pegar aí o seu e-título ou a via impressa, você vai ver que ele é composto por 12 algarismos, né? 3 grupos de 4 algarismos. Todos eles têm significado. Você precisa saber isso aí. Isso aí está determinado na resolução, tá? Então, você precisa conhecer essa informação. E essa resolução, ela trouxe uma série de normas inclusivas, tá? É uma preocupação da Justiça Eleitoral a inclusão das comunidades quilombolas, das comunidades remanescentes, o tratamento especial das pessoas com deficiência, das pessoas transgêneros, enfim, tudo isso está previsto na resolução. Também as regras de revisão e correição do eleitorado, quando tem problema, quando tem risco de fraude, quando faz uma, quando faz outra. Você precisa conhecer isso aí. E, finalmente, as regras sobre a ausência às urnas, né? Quem não comparece precisa justificar, quem não justifica o que acontece. E aqui, dentro dessas regras da justificativa, você vai ter não só da ausência às urnas, acabei não colocando no slide, mas também de quem é mesário, de quem é mesária e não comparece para exercer a função. Também está regulado aqui na 23659. Talvez, antes da publicação do edital, essa aqui seja a única resolução que você realmente tem que estudar, que realmente a gente tem certeza que vai estar na prova, tá? Pode ser que quando o edital sair, ele peça alguma outra resolução, mas essa aqui, mesmo que o edital não tenha saído, já pode pegar ela firme aí, porque é certeza você precisa disso aqui todo dia quando você estiver trabalhando. Depois, nós temos as normas do transporte de eleitores na zona rural e na zona urbana. Aqui, basicamente, a Lei 6091 de 74, uma lei curtinha, uma lei tranquila, e eu faço um alerta para você em relação às decisões do TSE e do STF tomadas durante a eleição de 2022, no que diz respeito ao transporte de eleitores da zona urbana. Tá? Por mais que não exista regulamentação em lei, o STF decidiu isso em 2022, foi necessário decidir, tanto o STF quanto o TSE, e agora, na resolução dos atos preparatórios da eleição de 2024, tem regulamentação disso aqui. Pode ser que venha cobrança específica sobre transporte de eleitores da zona urbana. É assunto novo, é assunto recente, tanto jurisprudencial quanto em resolução. O CESP pode perfeitamente cobrar isso aqui de você. O último tema do direito eleitoral é o Código Eleitoral, tá? Aquelas partes do Código Eleitoral onde a gente não tem nem a não recepção, nem a não regulação por norma mais recente. Principalmente, organização e competência da Justiça Eleitoral. Toda prova de TRE, toda prova de TSE tem questão de organização e competência. Aqui é característica de prova de Justiça Eleitoral. Então, você precisa estudar, e aí o CESP, seja no múltipla escolha, seja no certo e errado,
ele tem uma característica muito clara de cobrar esse tipo de assunto. Por exemplo, imagina uma questão de múltipla escolha, ele te pergunta lá, de maneira simples e direta, é competência do TSE, dois pontos, o Tribunal Superior Eleitoral. Ele coloca lá 5 competências que estão previstas no código, mas uma é do TSE, outra é do TRE, outra é do juiz eleitoral, outra é da junta e outra é uma atribuição do Ministério Público Eleitoral, por exemplo. Então, são 5 alternativas verdadeiras, né, redações verdadeiras, mas pinçadas ali, uma de cada estrutura. E aí você tem que saber distinguir, né? Parece uma questão fácil, mas ela acaba sendo muito complicada, né? Na hora da prova você tem que conseguir sair disso aí. Não é tarefa das mais fáceis, tá? Também nós temos toda a regulamentação dos sistemas eleitorais, quociente, né? O sistema proporcional, lá, o cálculo dos quocientes, a distribuição das cadeiras e agora com a decisão de fevereiro de 2024 sobre as sobras e as sobras das sobras, né? As sobrinhas. Importante, né? Decisão recente, polêmica até, de uma certa forma polêmica, deu discussão inclusive no próprio plenário do Supremo, no momento da votação, então cuidado com isso aí. Depois tem uma parte de garantias eleitorais e nulidades eleitorais, que também sempre é cobrado, termina lá nos crimes eleitorais, provavelmente crimes eleitorais mais para as carreiras de analista, tá bom? Mas também, se vier para técnico, não é problema algum, não é surpresa nenhuma. Meus amigos, esses são os principais temas aí de direito eleitoral que o CESP pode cobrar na sua prova, que tem chance de ser cobrado e mais ou menos o estilo da cobrança, tá? Peço que convido você, aliás, se ainda não é nosso aluno, nosso curso completo de direito eleitoral, nas várias assinaturas, os vários modelos de assinatura que a direção te oferece, tanto com as aulas gravadas, quanto com as aulas em PDF, questões comentadas, tá? Material de apoio, suporte para suas dúvidas e, se você preferir, nós temos as mentorias, tá? A nossa mentoria do TSE Unificado, mentoria específica para esse concurso. Eu sou o seu mentor, eu que conduzo com você a nossa mentoria do TSE Unificado. A gente tem o acesso à plataforma, nós vamos ter a nossa entrevista individual, vamos organizar o ciclo de estudo pensando na tua realidade, nas matérias que você tem mais dificuldade, no tempo disponível que você tem, tá? E aí a gente consegue acompanhando o desempenho, tá? O desempenho, as metas, as revisões, enfim, a gente consegue tirar dúvidas eventualmente daquilo que você precisar. É uma ferramenta muito interessante. A gente vai estudar como que o CESP faz a cobrança das questões. Você tem acompanhamento, as atividades também com o nutricionista, com o psicólogo, com o educador físico, para que você tenha uma ampla preparação, tá? Da maneira mais completa possível. Nosso objetivo aqui no Direção é te levar do zero à nomeação, é conduzi-lo para que você consiga ser aprovado, para que você tenha a aprovação nesse concurso do TSE Unificado, tá certo? Vem com a gente, reforça aí o convite, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com algum amigo, venha conhecer o nosso curso, se você ainda não é aluno de direção, as nossas assinaturas, a nossa mentoria, tá? Ferramentas não faltam para que a gente consiga te dar todo o apoio necessário para que você seja aprovado no concurso do TSE Unificado. Um grande abraço, fica o meu convite, espero encontrá-lo no nosso curso e em outras oportunidades aqui no canal. Até mais!